Fala pessoal, olha só, antes da gente dar continuidade ao conteúdo, deixa eu divulgar o meu site com vocês, fisioandreu.com. Então você que é estudante da graduação, da pós-graduação, da área da ciência da saúde, da biologia, quer conhecer mais a respeito da fisiologia, dessa linha de conhecimento que é muito importante, né, para a nossa área de atuação, faça seu registro no meu site, fisioandreu.com. Mais de 150 videoaulas de fisiologia humana que você pode passar por um período de experimentação após o seu registro, beleza? Vai lá, aproveite. Bom, vamos então dar sequência ao nosso conteúdo de eletrocardiograma. Na primeira aula, nós vimos os princípios do eletrocardiograma, bem como as derivações padrões. Atualmente, o eletrocardiograma possui 12 derivações. Desse modo, cada uma, entre aspas, vê o coração de um ângulo diferente, aumentando assim a sensibilidade e a qualidade das informações. No eletrocardiograma de 12 derivações, 2 eletrodos são posicionados nos membros superiores e 2 eletrodos são posicionados nos membros inferiores. Além disso, 6 eletrodos são posicionados no tórax, mas daqui a pouco a gente vai discutir a função desses eletrodos. Bom, com esses 4 eletrodos, se obtém 6 derivações, chamadas assim de derivações dos membros inferiores e superiores, ou simplesmente derivações dos membros. 3 dessas derivações nós vimos na aula anterior, que são as 3 derivações padrões. D2, D1 e D3, né? Aqui ficou fora de ordem, tá? Mas são as 3 derivações padrões. Além dessas, é possível obter também 3 derivações aumentadas dos membros, né? Tradução aumentada, tradução do inglês, melhor dizendo, derivações aumentadas dos membros. Essas derivações são AVR, AVL e AVF. A letra A significa aumentado. A letra V vem de tensão. Letra R de right, ou seja, lado direito. Letra L de left, esquerdo. E F de foot, pé, né? Membro inferior. A VL é formada tornando o braço esquerdo positivo e os membros restantes negativo. E desse modo, seu ângulo de orientação é de aproximadamente 330 graus, ou 30 graus negativo, né? Considerando o zero aqui. A VR é formada tornando o braço direito positivo e o restante dos membros negativo. Isso forma um ângulo de orientação de aproximadamente 210 graus. E a VF é criada formando os membros inferiores positivos e o restante dos membros negativos. E desse modo, o ângulo de orientação de AVF é de aproximadamente 90 graus. Cruzando então as 3 derivações padrão
com as três derivações aumentadas, forma-se um diagrama hexaaxial. Esse diagrama representa 6 derivações no plano frontal: AVL, derivação 1, derivação 2, AVF, derivação 3 e AVR. Essas derivações vê, entre aspas, as forças elétricas se movendo para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. E já que nós conhecemos o princípio, agora nós podemos identificar como são as derivações do eletrocardiograma normal referente às derivações aumentadas. Desse modo, então, sabendo que o coração se contrai de cima para baixo e da direita para a esquerda, nós podemos dizer, então, que a despolarização atrial se afasta de AVR, do polo positivo de AVR. E desse modo, então, pode ser nem observada. A despolarização inicial do septo interventricular se orienta para a direita, como nós vimos na aula anterior. Desse modo é observada uma discreta deflexão positiva, né? Seria a onda Q. No entanto, como o restante da despolarização ventricular ocorre para a esquerda, portanto se afastando de AVR, é observada então uma deflexão negativa. E como a partir de um momento a despolarização se dá do ápice para os ventrículos, melhor, se dá do ápice para as bases, melhor dizendo, né? Então a orientação se dá discretamente para a direita. Desse modo, então, é observada uma deflexão positiva. E como a repolarização ventricular se dá do subepicárdio para o subendocárdio, portanto, considerando o volume do ventrículo esquerdo, essa repolarização se dá, então, em direção à AVR. Desse modo, então, é obtido uma deflexão negativa no registro, a onda T. O polo positivo de AVL encontra-se do lado esquerdo e, portanto, o eletrocardiograma irá registrar deflexões positivas para a despolarização atrial, para a despolarização ventricular e para a repolarização ventricular. No entanto, a amplitude dessas deflexões serão menores. A VF também possui a sua polaridade positiva para baixo, como o sentido da despolarização, tanto atrial quanto ventricular, é para baixo e para a esquerda. O eletrocardiograma irá registrar deflexões positivas para a despolarização atrial, para a despolarização ventricular e para a repolarização ventricular. Bom, então, além das derivações dos membros, foram implementadas também 6 derivações unipolares torácicas, também chamadas de derivações precordiais. Essas derivações são registradas por meio de 6 eletrodos posicionados no tórax.
assim como as derivações dos membros, cada derivação pré-cordial possui um polo positivo e outro polo negativo. E essas derivações também são chamadas de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. O polo positivo de cada derivação pré-cordial situa-se anteriormente e o polo positivo situa-se posteriormente. Perceba então que as derivações pré-cordiais analisam o coração por meio de um plano horizontal, ou seja, essas derivações veem o coração, entre aspas, orientando suas cargas elétricas posteriormente e anteriormente, e desse modo, considerando a posição anatômica do coração na cavidade torácica, onde o ventrículo direito posiciona-se anteriormente e o ventrículo esquerdo posiciona-se lateralmente à esquerda, nós podemos então notar que V1 fica sobre o ventrículo direito, V2 e V3 sobre o septo interventricular, V4 sobre o ápice do ventrículo esquerdo e V5 e V6 na região lateral do ventrículo esquerdo. Desse modo, então, em um eletrocardiograma normal, considerando a posição anatômica dos átrios e dos ventrículos, a despolarização se dá discretamente da região póstero-lateral direita em direção à região antero-lateral esquerda. Desse modo, então, em V1, a despolarização atrial pode gerar uma discreta deflexão positiva. Como a despolarização se afasta de V1, a sístole ventricular gera uma deflexão negativa, e como a repolarização se aproxima de V1, pode ser observada uma discreta deflexão positiva da onda T. E à medida que as demais derivações vão se direcionando para a esquerda, a amplitude da despolarização ventricular vai diminuindo. Você pode observar em V2 e em V3. E em V4, onde o ângulo mais se aproxima ao vetor de despolarização do coração, já é possível observar uma deflexão positiva da despolarização ventricular. E à medida que vai se afastando novamente em V5 e em V6, você pode observar que essa amplitude vai diminuindo. Tranquilo? Então, conhecendo aquele princípio que nós vimos na primeira aula, fica mais fácil de compreender o registro eletrocardiomiográfico nas diferentes derivações. Essa aula você pode estudar pelas seguintes referências.